Paramahansa Yogananda, Bhagavad Gita, parte 18, capítulo 18, O Verdadeiro Yogi, parte 5. 6.15. Yogi autocontrolado que subjugou a mente, obtém a paz do Nirvana supremo, o estado de extinção individual na união com o meu espírito. O Nirvana ideal, explícito no budismo, tem sido erroneamente identificado com o aniquilamento total da consciência. Isso jamais poderia acontecer, uma vez que a única realidade existente é a consciência, sendo tudo ou mais no universo simples manifestação dela. Mesmo os átomos são conscientes até certo ponto, de outro modo não existiriam. Paramahansa Yogananda chegou a declarar que todo átomo é dotado de individualidade. O Nirvana é a extinção da individualidade, que constitui de fato o objetivo da busca espiritual verdadeira. A individualidade não passa de um aspecto de Maya, o qual faz com que todas as ondas do oceano do espírito pareçam reais e separadas. No entanto, para prosseguir com a metáfora, elas são feitas de água e só parecem reais porque a superfície se agita em virtude da passagem das vibrações provocadas pelo vento e o movimento da terra. As ondas, como tais, carecem de existência individual. Diga-se o mesmo dos pensamentos e tendências que surgem apenas por algum tempo na mente, mas têm sua raiz no infinito e não definem um ego. Uma comparação seria um pedaço de madeira no oceano, subindo e descendo ao sabor das vagas, mas imóvel relativamente a objetos estacionários como a praia ou um navio ancorado. Esse pedaço de madeira funciona como simples imagem, porque sendo uma substância diferente da água, faz-se visível, mas na verdade só uma substância existe, a consciência. O ego lembra mais uma gota invisível de água do mar, encerrada como a mensagem de um náufrago na garrafa flutuante das aparências. No presente contexto, poderíamos imaginar a garrafa feita de gelo e pousada numa placa de gelo sobre um iceberg. Esse invólucro, os corpos físicos, astral e causal, precisa derreter-se antes que a gota também congelada se misture ao oceano. A imagem é forçada e sua lógica se baseia na analogia da onda, mas o ponto crucial aqui consiste em que a gota de água, a alma individual, não deixa de existir. Uma vez liberta, dissolve-se no mar da consciência, nada mais tendo que a contenha ou confine no espaço limitado da individualidade. Ela se torna o próprio oceano infindável da consciência. 6.16. Ó Arjuna, o yoga não é para aqueles que comem em demasia ou se excedem no jejum, que dormem muito ou exageram na vigília. 6.17. Quem se mostra contido no comer, recrear-se, trabalhar, dormir e permanecer em vigília, conquista o yoga, que destrói todo o sofrimento. Em parte alguma, o Gita Krishna prescreve mais claramente a moderação que nessas duas estrofes. Ela foi ensinada também por Buda e outros grandes mestres do mundo inteiro. Se os ensinamentos de Jesus Cristo parecem exigentes demais, não cuideis do amanhã, não leveis dinheiro na bolsa. Isso se deve a que, na época, as pessoas estavam presas demais a regras e eram excessivamente intolerantes para com as opiniões alheias. Precisavam de lições duras. Mas Jesus também recomendava a compaixão, conforme mostrou no episódio da mulher adúltera, por exemplo. Fato curioso, a abordagem religiosa mais rígida foi adotada na Índia, onde Krishna ensinou a moderação, e a mais tolerante, que beira às vezes o franco materialismo, dominou os chamados países cristãos do Ocidente. É irônico que, ao menos nesse ponto fundamental, os cristãos hajam se mostrado mais fiéis aos ensinamentos de Krishna, enquanto os hindus se apegavam às lições de Jesus. Seja como for, a moderação tem sido também um ponto básico de todos os grandes mestres. Yogananda disse: é melhor você não chegar a extremos na autodisciplina até obter um mínimo de realização. Se curvarmos demais um galho frágil, ele se quebrará. Não obstante, a moderação aqui recomendada por Krishna não é a que os materialistas têm em mente. Para as pessoas mundanas, uns poucos minutos de meditação todos os dias já cheiram a fanatismo. Buda, no entanto, que recomendava o comedimento em tudo, sentou-se com determinação sob a árvore Bodhi e dali não arredou o pé até resolver o mistério da vida.
que meu corpo se dissolva, mas enquanto eu não solucionar o problema da existência, não deixarei este lugar um instante sequer. E sob aquela árvore ficou por 40 dias e 40 noites, ao fim dos quais lhe sobreveio a iluminação. A pessoa comum se limitará a comentar: mas então isso é moderação? Sim, moderação significa fazer todo o possível para evoluir espiritualmente sem exageros. A menção de Krishna à recreação é interessante e proveitosa. Muitos místicos julgam que frivolidades de qualquer tipo são prejudiciais. O provérbio "nem só de pão vive o homem" é bastante significativo nesse contexto. Nem só de pão vive o homem. É bastante significativo neste contexto. Em certos mosteiros que adotam uma austera rotina diária e normas rígidas de comportamento para transformar monges e monjas em santos, o efeito que se nota é bem outro. Os internos, condenados a um dia monótono, tendem a ficar obtusos mentalmente. As voltas com um número excessivo de regras tornam-se rígidos demais e perdem as últimas centelhas daquela criatividade espontânea tão essencial para a expansão do espírito. Já se viu um bispo, um abade ou algum outro membro do alto clero tentar justificar uma pilhéria comentando, após sufocar o riso: bem, um pouquinho de diversão inocente não é proibido, creio eu. Sem o contraponto salutar da recreação, a pessoa acaba ficando como a rã inchada, cheia de autossuficiência, mas incapaz de dizer uma palavra interessante a alguém. Na Índia, as pessoas são menos intransigentes a esse respeito, mas a tendência humana que os religiosos em todo o mundo exibem para levar-se demasiadamente a sério e nunca rir, exceto com mordacidade, é sem dúvida um fenômeno universal. 6.18. Quando o Chitta, sentimento, foi completamente serenado e centrado no eu, o yogi, livre de vínculos e desejos, atinge o estado conhecido como união com Deus. O envolvimento com a ilusão começa não tanto pelo ego em si, como pelas reações sentimentais aos acasos de Maya. Mesmo o mestre precisa conservar um pouco de consciência egóica para reconhecer que, neste mundo, alguns deveres lhe tocam, embora hajam sido determinados por Deus. Ele próprio não se identifica com o ego, antes trabalha por meio dele, mais ou menos a maneira como o arauto sopra sua trombeta. O que de fato enreda as pessoas na ilusão é o pensamento. Gosto disto, não gosto daquilo. Até os mestres libertos precisam de consciência egóica suficiente para manter juntos os átomos do seu corpo. Na imagem das ondas, o mestre é a onda baixa, Sattvika, cuja crista ainda está muito próxima do leito do oceano. Por isso, Patanjali definiu o yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é a neutralização dos turbilhões, grandes ou pequenos, do sentimento. 6.19. A chama da vela queima imperturbável, protegida dos ventos, assim também a consciência do yogi que subjugou seus chitta sentimentos. O reflexo da lua num lago é distorcido pelo encrespamento da água. São assim também os encrespamentos sentimentais que, não raro, se transformam em grandes ondas agitadas. Eles comprometem a nitidez da percepção humana, a fim de acalmar a mente para que ela reflita a verdade tal qual é. Precisamos serenar as ondas da reação em nosso íntimo. Só quando a chama da concentração puder queimar imperturbável e aceitarmos com calma aquilo que é, em vez de o vermos e desejarmos diferente, chegaremos à verdade absoluta. Temos de aprender a permanecer impassíveis perante a boa fortuna ou a adversidade. Só então será possível a percepção profunda do infinito. Yogananda falava muitas vezes dos telefones dos sentidos, as sensações levadas à mente por meio da visão, audição, olfato, paladar e tato. Os sentidos, dizia Yogananda, podem ser desligados durante a meditação, quando a respiração e os batimentos cardíacos se desaceleram, permitindo que a energia da superfície do corpo se recolha na espinha. Mas aqui Krishna não se refere unicamente ao estado meditativo. Contempla também o yogi que, em sua atividade diária normal, mantém seus sentimentos alheios ao processo reativo que caracteriza a emoção humana.
É importante compreender o papel destacado que as emoções desempenham na esfera da ilusão. Basta considerar um exemplo já visto aqui: as reações normais de uma criança a um acontecimento inesperado. Ela dá saltos de contentamento ou baixa a cabeça e bate os pés amuada. Suas ondas emocionais impedem-na de ver as coisas com clareza. Dizer-lhe, à noite tudo isso estará terminado, seria inútil. A realidade da criança está inteira em sua própria reação do momento. Para ela, as coisas nunca serão diferentes. Os instantes de emoção são como cenas captadas por clique de uma câmera. Embora a imagem vá permanecer enquanto durar o filme ou a impressão fotográfica, a cena em si poderá mudar por completo no instante seguinte. A crista da onda é transitória. O náufrago, em sua jangada que sobe e desce ao sabor do mar agitado, não consegue perceber com clareza nada de estacionário na terra próxima. Assim também, as pessoas apanhadas na tormenta da ilusão escapa toda e qualquer verdade fixa porque elas estão irrequietas demais para pensar sobre o assunto por pelo menos 2 segundos. E mesmo esse fato óbvio já foi distorcido pela ilusão. Acreditam cientistas que para avaliar seus dados com isenção em qualquer experiência, precisam pôr definitivamente de parte os sentimentos inimigos da objetividade científica. Mas a verdade é que sem sentimentos autênticos, ou seja, intuição, todo achado será estéril e fútil. De igual modo, alguns praticantes de Jnana Yoga supõem que, calando o sentimento, que aqui também significa intuição, terão um panorama mais claro da verdade. Mas assim se privam da verdadeira acuidade, pois o sentimento intuitivo é essencial para a compreensão lúcida. O sentimento, porém, deve ser sereno, centrado e dirigido para a supraconsciência, que se localiza, conforme vimos, no lobo frontal do cérebro, logo atrás do osso da testa, entre as sobrancelhas. O intelecto vê, analisa e explica, mas só o que o coração sente pode conferir o entendimento. De fato, caberia até perguntar se, sem o sentimento, a consciência existiria.